vídeo de hoje você vai ver a minha estadia lá em São Paulo, no Hostel Tattoo, pra fazer uma semaninha de guest. Então várias tatuagens que eu fiz lá, super na correria, um montão por dia. Tem uma super cobertura com um besourão na costela em preto e cinza que ficou maneiríssimo. Tem uma peônia autoral colorido, cheio de efeitos de cor muito bacana. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, então fica aí. Você é tatuador e quer melhorar sua técnica por um valor menor do que um tubo de tinta de tatuagem por mês? Então não pula esse vídeo. Na Black Friday de 2019, eu lancei o meu workshop online. Foram somente 100 vagas e elas se esgotaram em menos de 1h30. A galera que participou da primeira turma já concluiu, eu tive um monte de feedback positivo, foram vários certificados emitidos lá na plataforma. Então para começar esse ano com o pé direito e devido a um montão de pedidos que eu recebi, eu resolvi antecipar o lançamento de uma segunda turma por um valor muito especial, que é um super combo com 2 workshops. No valor original estava saindo a R$ 899, mas você vai ter agora a oportunidade de adquirir por R$ 327. E você pode pagar no boleto ou ainda, para facilitar, parcelar em até 10 vezes no cartão. Cara, sai mais barato do que comprar um tubo de tinta de tatuagem por mês. E eu tenho certeza que aumentar o seu conhecimento vale muito mais do que isso. A abertura das vendas vai ser no domingo, dia 19 de janeiro. E cara, tem muito mais. Os primeiros a comprarem vão ganhar vários bônus, mas fique esperto, porque para receber o link da oferta antes de todo mundo, você tem que se cadastrar aqui embaixo. Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu artbook para vocês. É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019. Ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano. Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz para presentear vocês. Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução, mas não são só as tatuagens. Esse livro digital, ele vai contar com várias informações técnicas, curiosidades. Então, por exemplo, quais agulhas eu utilizei, o tempo e a quantidade de sessões que demorou para fazer cada uma dessas tatuagens. E o que eu acho mais legal, né? Uma coleção de imagens, incluindo as referências que eu utilizei, alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes, a arte final pronta e também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei para fazer o decalque. Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali para cada um desses projetos, ou seja, como se fosse um grande making off, só que em formato de livro digital. É um PDF que eu estou disponibilizando e cada projeto é apresentado da forma como foi concebido na íntegra, desde os rascunhos iniciais até, como eu falei, a arte final e, claro, a versão pronta, né, a versão que foi para a pele ali. E para você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão para você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é sexta-feira, são 12h09 e eu tô aqui no Hostel Tattoo em São Paulo pra tatuar uma galera, como eu falei, né? Eu vim pra cá essa semana, tava marcado já há uns mesezinhos, eu fui agendando todo mundo junto, o pessoal que veio me procurando, fui agrupando nessas datazinhas pra vir fazer um guest aqui. E eu cheguei aqui na quarta-feira de noite, já até meio tarde, assim, tava chovendo pra caramba. E ontem, quinta-feira, eu comecei meu dia de atividades aqui. Antes até de tatuar, ontem minha primeira tatuagem era mais tarde, era só lá pras 7 da noite. Então eu aproveitei a tarde livre pra adiantar mais um desenho. Desenho que eu precisava adiantar pra uma cliente que vai tatuar comigo amanhã. Eu já tinha terminado uma outra arte que eu vou fazer nela, mas ficou faltando essa. E aí eu sentei pra desenhar, era um elefante, a referência que ela me mandou era um elefante meio que em aquarela com sketch, assim, os efeitos meio soltos, bem interessante. Fui pesquisar umas referências pra poder achar uma outra imagem de base ali pra construir o meu próprio elefante, a maneira como eu resolvi abordar. Como ela ia fazer no ombro, a minha ideia era fazer um elefante, em vez de totalmente de frente, como na referência, meio de ângulo, a 30,
40 graus ali, para que ele estivesse olhando um pouquinho para frente do corpo dela. Eu usei essa imagem ali que eu achei como referência ali de base para estrutura, fui fazendo as linhas por cima no Sketchbook Pro, já dando aquela estilizada, fazendo esses efeitos dela linha mais solta, simulando ali como se fosse um rascunho, algumas partes meio riscadas e tudo mais, dando todo esse acabamento que fica bem interessante. E depois eu vim fazendo um mapinha de sombras bem simplificado. A Elane, essa minha cliente, ela tem uma pele mais morena, mais escura, então a ideia aqui não é entupir de cor, é deixar os respiros da pele dela e também fazer cores um pouco mais escuras, tons de marrom ali que funciona no elefante. E dependendo do tom da pele dela, a gente vai avaliar no dia, porque a outra tatuagem que eu fiz foi no antebraço, na parte interna, que é um pouquinho mais clara, não bate sol, mas como vai ser no ombro, a gente vai avaliar se vai dar pra jogar esse azul, qual tom de azul que a gente vai jogar no fundo, enfim. Mas de qualquer forma, como é um desenho que está sustentado na linha e no contraste, mesmo que a cor não fique totalmente vibrante, ainda dá pra dar uma tonalizada, uma coloraçãozinha, se for de uma forma bem consciente. Então a gente vai avaliar melhor na hora, mas o projeto é esse aí que vocês estão vendo, o resultado final foi esse, e é isso. Esse foi o comecinho da tarde ontem, e aí depois, né, foi hora de tatuar, fazer minhas duas primeiras tatuas que eu tinha marcado aqui. A primeira foi na Maíra, que chegou pra fazer uma sakurazinha bem simplesinha, que eu tinha feito já a arte há um tempo, uma flor de cerejeira, e ela queria fazer com um contorno colorido. Eu até expliquei pra ela que é um pouco mais delicado, que tende a expandir um pouco mais e que tem que ser com bastante atenção, então a gente foi bem controladinho ali, eu fiz com toda a atenção, usei uma liner de 5 bem fininha pra fazer os contornos e depois vim colorindo com uma Magnum Round 13 da Hornet, que é mais fechadinha ali, e ela deixa um esfumaçadinho a mais pra fazer essa pigmentação. E aí eu usei alguns tons de rosa, um rosa mais bebê, um outro mais puxado pro salmão, mais pra pele, e um lilazinho clarinho pra dar um efeito de sombreado, como se tivesse uma espécie de volume ali, enfatizando os vincos da florzinha, que fica bem charmoso. O resultado final é esse que vocês estão vendo aí. Ela curtiu bastante, ficou super satisfeita. No vídeo, na foto, ainda tá bem vermelhinha a pele dela. Ela me mandou no dia seguinte uma foto também, que já dá pra ver as cores melhor, né, já que saiu a remelidão, e ficou muito bacana, muito delicadinha como a gente queria. Em seguida chegou o Gabriel pra fazer o fechamento do antebraço dele. Ele já tinha uma tatuagem antiga na parte interna do antebraço, que era uma armadura de Cavaleiro do Zodíaco, na verdade é a flecha e o arco de Sagitário com as asas da armadura atrás. E ele queria fazer a verdade de Fullmetal Alchemist, que é essa entidade ali, que é tipo uma silhueta de um garoto, assim, com um sorriso meio macabro, meio fantasmagórico, todo branco, assim. Pra quem viu o anime sabe do que eu tô falando, conhece aí essa entidade, sabe do que se trata. A ideia aqui era fazer ele vertical aqui no antebraço, com aquele olho que sai ali da porta, ali na hora que você atravessa o portal, e é um tentáculo de sombra, como se fosse aquelas mãozinhas também que saem da porta ali. E eu não sei se é de um homúnculos, eu não lembro agora, mas a ideia era fazer esse efeito assim das mãozinhas mais solto, mais abstrato mesmo, não todo desenhadinho, e pra ficar uma pintura abstrata ao redor dele, saindo de trás desse personagem e dando a volta, terminando na parte interna do antebraço com as pontinhas das mãozinhas ali, pra ficar com uma espécie de moldura no que ele já tinha na outra tatuagem que ele já tinha, e integrar tudo ali. Eu tracei bem rapidinho com uma liner 9, mas bem simples, porque era só pra marcar mesmo o contorno do garoto e do olho, e depois foi o trabalho todo de Magnum. Eu usei uma Magnum Round 15, foi só no trabalho primeiro de fazer todas as partes pretas sólidas em volta do corpo dele pra blocar e destacar a silhueta, e depois ir esfumaçando e fazendo esses efeitos dos tentáculos e tal, e espalhando, distribuindo ali. Eu tinha colado o stencil em pedaços, assim, fazendo um quebra-cabeça pra distribuir bem como eu queria, e depois fiz ainda uns detalhes de freehand pra ele ficar bem integrado ali na anatomia. E depois eu vim colorindo também, usando alguns tons ali de roxo, rosa, magenta e um turquesa, alguns tons de turquesa, verde água também. O resultado final é esse aí que vocês estão vendo, e esse foi o finalzinho dos trabalhos de ontem. Aí hoje agora eu tenho mais umas paradas pra fazer, daqui a pouquinho eu vou começar e eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Valeu! Hoje é sábado, são 1h23 da tarde, tô aqui no rosto, daqui a pouquinho eu vou tatuar de novo. E ontem foi dia de fazer mais duas tatuzinhas que eu tô fazendo aí. Uma agendinha bem fechada essa semana, duas mais ou menos por dia, hoje vou ser 3. Ontem eu comecei tatuando a Paloma, que é tatuadora também, e ela tinha deixado já um tempão marcado comigo pra começar a fazer o projeto de um fechamento de ombro, na verdade, não um chest piece, né, mas puxando aqui do ombro pro meio do peitoral, com duas peônias, uma de cada lado, na verdade um arranjo de uma peônia com uns ramozinhos de café. Eu mostrei a criação desse
esse projeto nos vídeos das últimas semanas ali. Então ela chegou aqui pra gente mandar pra pele, a gente decalcou, ficou um pouquinho menorzinho do que eu tinha imaginado. Acabou que a gente optou por não botar tão estouradão assim, tão fechadão, e puxou mais um raminho. Eu fiz um encaixezinho com a ponta do stencil pra puxar mais um raminho subindo pro ombro aqui. Depois de posicionado, a gente foi lá tatuar. É uma tatuagem que demorou aí por volta de umas 4 horas mais ou menos. Uma área bem chata assim, essa áreazinha aqui, né, que tem perto da axila aqui, chegando perto do seio, é um pouquinho mais molinha, né? Tem que ir com bastante atenção, porque a pele dá um pouco mais de resistência, a pele não é tão esticadinha assim, então você tem que esticar bem. E bom, eu fiz tudo com a Liner 14 e uma Liner 5 para as linhas mais delicadinhas e tal, mas praticamente tudo foi na Liner 14. E vim sombreando e colorindo com uma Magnum Round 13, que já era até um pouquinho grandinha para esse projeto, mas deu pra fazer tudo direitinho. Pra colorir eu usei uma variedade de tons que eu cheguei a usar no último projeto de peônia que eu fiz, ficou bem bacana, e eu acabei fazendo mais ou menos na mesma paleta de cores, que é um vermelho cereja para as partes mais escuras ali, e o brilhinho com um vermelho Ferrari, que é quase alaranjado, mas na parte de luz fica bem interessante esse contraste aí, já que o Ferrari é mais aberto e o cereja é mais fechadinho. As das folhas que eu escureci um pouco mais na sombra e depois joguei um verde esmeralda, e na parte do brilhinho, só nas pontinhas, um verde água, que faz um degradê bem bacana. São dois verdes que tem uma tonalidade mais turquesa, mais puxado pro azulado ali. E é isso, o resultado final é esse que vocês estão vendo. Ficou bem interessante. Da próxima vez que eu vier pro São Paulo, a gente vai fazer o outro lado. E aí eu vou fazer uma nova arte, uma outra peônia, como essa, com a mesma paleta e tal, mas não vai ser só espelhado, vai ser um novo desenho, pra ter essa pegada mais orgânica, ou seja, serem flores realmente diferentes aí, já que nenhuma for realmente igual a outra, igualzinha. E aí em seguida chegou o Alexandre já de noite pra fazer uma rosa que eu tinha feito em neo tradicional. Queria mandar essa rosa na mão, tinha feito a arte no formato certinho pra encaixar nessa parte meio quadrada que fica aqui, e umas folhezinhas subindo pelo punho pra preencher melhor e ocupar bem o espaço ali. Essa foi uma tatuagem mais rápida, deve ter demorado aí por volta de 2 horinhas, talvez até um pouco menos, se eu não me engano, 1h30, não sei. Eu fiz toda com a Liner 14, já mais boldzão, toda mais larga, áreas mais espaçadas, assim, bem gostoso de fazer, assim, pelo tipo de desenho. Apesar de que a mão tem uma resistência um pouco maior da pele, dependendo da pele da pessoa, geralmente tem um couro um pouco mais duro, então você tem que ir com um pouco mais de atenção, um pouco mais de pressão e mais devagarzinho ali pra pigmentar direitinho. Cuidado com essa parte dos ossinhos, essas partes que geralmente machucam muito, então tem que ir com bastante cuidado ali. E aí eu também sombreei com uma Magnum Round 15 e colori com a mesma agulha ali. Eu usei uns tons de vermelho mais sóbrios, um vermelho tipo cereja para as sombras, aí puxando pro vermelho bombeiro na parte média, na parte de luz ali mais aberta, e nos brilhinhos um rosinha, mas assim, só bem localizado. E como a pele dele era um pouco mais morena, não era tão clara assim, eu tomei cuidado de fazer a coloração desse trabalho sem fechar muito, sem deixar tudo muito uniforme, principalmente em tons médios. Então eu deixei a sombra bem localizada, as partes escuras bem localizadas, mas deixei bastante aberto as áreas de luz para explicar um pouco melhor o desenho. A folha é um exemplo disso, onde eu fiz as pontas nesse verde esmeralda ali, num verde turquesa, né, bem interessante ali na beirada, mas ao chegar perto da própria flor eu não vim com o verde todo chapado, todo preenchido. Eu fiz um degradê ali para um tom queimado, como se fosse um amarronzado, perto do tom de pele dele ali, que faz esse degradê, deixa uma área de respiro, um pouco mais de luminosidade para não ficar tudo muito queimado, tudo muito flat ali, sem muita variação, senão ia ficar muito chapado o desenho, e por ser um pouco mais escuro o tom de pele não ia ter muito o desenho da luz, não ia ter esse volume bem definido ali. Então o resultado final é esse. Ficou bem interessante também, sempre legal trabalhar com uma rosa, com esse tipo de elemento tradicionalzão, né, nesse estilo de trabalho, eu curto bastante. E é isso, daqui a pouquinho minha cliente está chegando, eu vou fazer mais umas tatuzinhas, volto aqui para mostrar para vocês, e nós estamos na metade do caminho, porque amanhã, domingo, eu ainda vou tatuar. Então fique aí que ainda tem muito vlog por aí. Valeu! Hoje é domingo, são 11 horas e 46 minutos e ontem foi dia de fazer 3 tatuagenzinhas na Ilane. Ela tava já marcada comigo há um tempão pra fazer essas tatuas, e a primeira delas foi uma reprodução de um quadro do Salvador Dalí no antebraço. O legal é que da última vez que eu vim pra São Paulo, ela fez comigo no outro antebraço um quadro do Edward Munch, O Grito. Então dessa vez ela foi fazer do mesmo tamanho, do mesmo lugar, com uma moldura circular no outro antebraço, esse quadro do Dalí, aquele dos relógios, super famoso, bem característico da obra dele. Então é sempre um desafio interessante estudar
e tentar reproduzir a estética da pintura de alguns desses pintores clássicos, assim. É muita responsabilidade também, mas foi bem interessante de fazer. Eu decalquei ali e tal, e aí o que eu fiz foi marcar a divisão das grandes áreas, dos contornos das formas, pra depois vir separando elas. Eu primeiro fiz uma linha muito suave, muito delicadinha, só pra marcar um pouquinho, porque ele trabalha muito com as bordas duras, hard edges, então isso facilita um pouco a divisão das áreas, e a partir daí eu vim sombreando primeiro, já que é um quadro que tem um trabalho muito forte de sombras, de áreas escuras, né? Ele trabalha muito com marrons ali nessa parte do chão, enfim, com contrastes muito fortes. Então depois que eu separei todas essas áreas de sombra, ficou um pouco mais fácil enxergar já o volume ali, as áreas do quadro, e entrar com as cores. E aí eu usei uma variedade bem pequena de cores, na verdade uns 2 tons de marrom, um tom de azul e um tom de amarelo clarinho, meio canário com um laranja. E a ideia foi, eu fui muito pegando um pouquinho de cada cor pra ir misturando mesmo, fazendo uma série de misturas pra achar a variedade de tons que tem. Já que a gente tá falando de uma pintura, então tem uma variação bem maior ali de tons. Então, por exemplo, pra fazer esses tons que ele tem meio cinza, puxado um pouco pro esverdeado, pro um azulado, aí eu peguei um pouco de marrom meio amarelado, um pouquinho de azul, né, mais clarinho. Então fazendo uma série de misturas ali pra chegar nesses tons do quadro. E é sempre interessante, é um exercício aí que é bem legal pra quem trabalha com pintura, pra quem estuda pintura, então ajuda bastante. O resultado é esse aí que vocês estão vendo, ficou bem legal. E além disso, fez o par ali com a outra tatuzinha que ela já tinha do Edward Munch. Então os dois juntos ali no braço, fica casando, fica bem interessante. A gente toma cuidado pra ficar bem no mesmo tamanho, bem na mesma altura, e é isso. Em seguida a gente vai fazer a segunda tatuagem dela, que era esse elefante que eu mostrei a criação ainda nesse vídeo aqui. Então a gente decalcou ali no ombro, um trabalho bem simples assim de sketch com aquarela. Devo ter demorado aí 1h30, mais ou menos, 2 no máximo. Então primeiro eu vim fazendo todas as linhas mais soltas ali. Eu marquei primeiro com a liner de 5, fazendo essas linhas soltas, com os efeitos de achura, as texturinhas, essas linhas descasadas para aparecer o efeito ali do rascunho. E em seguida eu vim com uma liner 14, engrossando algumas linhas, dando uma valorizada para fazer essa variação de espessura, para destacar melhor uma área da outra, ressaltar os planos, a cabeça, da pata, do corpo, etc, ali da orelha e tudo mais. E por último foi fazer os efeitinhos de aquarela. Na verdade eu vim dando uma sombra de base bem de levinha para ressaltar um pouco mais esses contrastes. E como a pele da Elaine é uma pele negra, ainda aceita a cor, mas é uma pele negra, então eu precisei trabalhar com um contraste um pouco mais exagerado, com menos meios tons e deixando mais áreas de luz, mais áreas de respiro no desenho para ele ficar mais explicado. Porque se eu chapasse tudo com muita cor, ia acabar ficando uma massa com os mesmos valores, tudo sem muito contraste, ia ficar mais difícil de explicar, de entender o desenho, ia ficar tudo muito escuro, muito manchado. Então o que eu fiz foi fazer essa sombra bem pontual e depois jogar os marrons escuros puxando para o clarinho, né, o escuro que é mais avermelhado e o claro mais amarelado, ainda deixando bastante área de luz, área de respiro na pele. Isso faz com que fique mais enfático ali os volumes e deixa mais explicadinho a anatomia do elefante. E depois um efeitinho de aquarela no fundo, com os azuis, um azul escuro e um azul médio, para ressaltar a silhueta do elefante, para dar esse enfeite, ficar bem mais ornamentado ali em volta dele. E o resultado final é esse que vocês estão vendo. Também foi uma tatuzinha bem suave, bem levinha, divertida de fazer. E por último foi uma rosinha dos ventos, também com esse efeitinho de aquarela, só que além de azul, né, um azul e um magenta. Um trampinho também bem rapidinho, esse um pouquinho mais comercial. E aí foi isso para fechar o dia de ontem. E hoje, domingo, ainda vou fazer mais uma. A minha cliente está vindo, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês a última tatuagem dessa estadia aqui no hostel em São Paulo, beleza? Então até já, valeu galera! Hoje é segunda-feira, são 3 horas e 5 minutos. Eu já tô aqui em casa, cheguei ontem de madrugada de São Paulo, terminei a tatuzinha de ontem e vim direto pra rodoviária pra eu chegar. Tinha muita coisa pra fazer, tava cansado, então adiantei logo a minha vinda. E aí, falando sobre o último trabalho, o trabalhinho que eu fiz ontem foi um besouro na lateral da costela, toda a costela, na verdade, da Rafaela. Eu mostrei a criação desse projeto aqui, era uma cobertura, ela tinha uns traços meio inacabados de um desenho de um punhal aqui na lateral. Tava bem clarinho, tá? Só umas linhas que ficaram meio desbotadas mesmo, que ela não curtia, não terminou e ela queria cobrir. Então ela entrou em contato comigo, a gente fez todo o processo de criação que eu mostrei aqui e a ideia era encaixar
fechar essa arte de forma que toda a parte escura ali da carapaça, né, das asas, da cabeça do besouro, ajudasse a disfarçar essas linhas. Por elas estarem bem clarinhas, ali facilitava. Até em áreas com alguns sombreados eu conseguiria disfarçar nesse caso especificamente. Então foi uma cobertura que não foi tão complicada, mas é uma área chatinha de tatuar e foi uma escala bem grande. Então eu tava até inclusive preocupado para saber se ela ia aguentar, como é que ia ser. Ela chegou bem cedo lá ontem, lá no hostel. A gente foi decalcar. O que eu fiz? Eu medi a comprimento, a altura da tatuagem que ela queria cobrir, e aí posicionei ali no Photoshop a arte sobre esse tamanho, de forma a fazer mais ou menos o encaixe, para eu ter uma ideia do tamanho final da arte. Já tinha feito isso sobre a foto que ela tinha me mandado, já tinha mais ou menos essa proporção e esse encaixe planejado, mas a gente foi transferir ali para anatomia. Decalcamos certinho, encaixamos ali no espaço que precisava e comecei a tatuar. Eu tracei com uma liner 5 e uma 14 para fazer as linhas mais espessas, praticamente todo o trabalho com uma liner 14, só alguns detalhes de 5 dentro das flores, as pétalazinhas mais delicadinhas e alguns detalhes ali, mas praticamente todo o besouro, só algumas partes também mais fininhas ali naquelas divisões da parte da bunda dele e tudo mais. E aí, o trabalho basicamente todo fundamentado em sombra, sombreado ali, que eu fiz praticamente todo de preto puro. Enquanto eu tracei com a minha Stingray, eu fui sombreando com a minha penha, a Micron Equalizer Turbo, que é muito macia, muito suave para fazer sombra, eu sempre falo dela aqui para isso. E aí, para sombrear, eu usei uma Magnum Round 15 da Whitehead Gold, que eu tenho curtido bastante, ela pigmenta bem, faz bem uniforme ali e tal, enfim. E aí, o que aconteceu? É um trabalho muito fundamentado em sombra e era uma área bem sensível. Então eu fui estruturando essa evolução ali por áreas. O que eu fiz? Eu comecei da florzinha de cima, tracei toda ela e depois fui sombreando. Terminando a florzinha, eu fui pro besouro. Tracei todo o besouro e aí vim sombreando ele, pra só depois ir pra florzinha de baixo, traçar e sombrear. Isso faz com que eu dê um certo alívio pra cliente, porque eu não tenho que traçar tudo. E aí, enquanto tá tudo há um tempão machucado, eu volto lá em cima sombreando, que machuca de novo depois que já esfriou. E numa área assim que já tem uma tendência a doer e que você não sabe se a pessoa vai aguentar, é um pouco mais arriscado. Então por isso, pelo conforto dela e também pra garantir que a gente ia conseguir terminar, eu fui por áreas, terminando a linha de uma parte já sombreava e já deixava pronto pra ir pra próxima. Eu sombreei praticamente tudo com o preto puro, embora eu tenha usado um Sumi 3, o Sumi médio da Viper, em algumas áreas específicas para fazer um sombreado mais suave, principalmente ali, na verdade praticamente exclusivamente nas asas do besouro, onde eu queria fazer um sombreado um pouquinho mais leve. O resto tudo foi no preto puro, e aí achando o coeficiente certo de valores ali para não pesar, para não escurecer demais, mas também para conseguir fazer a cobertura. O resultado final é esse que vocês estão vendo. Eu me amarrei nesse projeto, fazia muito tempo que eu não fazia um trabalho bem caprichado ali no sombreado, todo fundamentado nos contrastes, nos valores de claro e escuro, e é muito bacana de poder fazer esse exercício. Eu sou bem associado geralmente aos meus trabalhos de cor, né? E eu adoro trabalhar com cor, mas é legal ter a oportunidade também de fazer preto e cinza, de mostrar que eu também faço, que eu também curto, que também faço bem feitinho, beleza? Então é isso, a Rafa ficou super satisfeita com a cobertura, e esse foi o último trabalho da semana, o último trabalho também lá em São Paulo, né? Nessa minha estadia de guest lá no Hostel Tattoo. E é isso, voltei aqui pro Rio, vamos ver quando que eu vou pra lá de novo, ainda deve demorar um tempinho, mas tem trabalhos pendentes lá pra terminar, então eu vou voltar. Então beleza, galera, eu vou encerrando por aqui. Esse foi mais um resumo da semana, bem diferente dessa vez da minha rotina normal. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de dar aquele like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você tá chegando agora. São 5 vídeos por semana, beleza? É coisa pra caramba. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.